Quando que a gente perdeu o desejo de buscar as coisas do Senhor? Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouco desse tema que o Espírito Santo ele tem falado muito ao meu coração esses últimos tempos, esses últimos dias. Que é quando a gente deixou, de almejar as coisas de Deus, almejar as coisas do céu. Um certo tempo eu estava pedindo para o Senhor falar muito comigo. E eu dizia assim, Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo. E o Senhor me levou lá em Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler aqui com vocês. Êxodo, capítulo 3. E eu vou ler 3 versículos para vocês. Que diz assim, a partir do versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E eu vou ler o versículo 5 também. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Gente, o Espírito Santo ele falou muito forte ao meu coração através dessa passagem, né? Ali eu disse assim, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E eu entendi claramente o que o Espírito Santo ele queria falar comigo. É que não é de qualquer jeito que o Senhor ele vai falar conosco. Precisamos estar com a vida no altar. Ter uma vida de santidade. Às vezes a gente está tão acomodado assim com a nossa vida rotineira, ou a gente acha que a gente está vivendo uma vida que agrada totalmente ao Senhor. Quando na verdade falta algumas coisas, né? E eu achei muito interessante porque aqui o Senhor ele ministrava no meu coração, o Espírito Santo, a partir do versículo 3 que diz, e Moisés disse, agora me virarei para lá. Eu até grifei me virarei para lá. O Espírito Santo ele falava no meu coração que poucas pessoas hoje em dia se volta para o Senhor, para saber mais das coisas de Deus. Porque naquele momento que Moisés ele viu aquela sarça e via que não se consumia, ele se virava para saber o que era, para saber, sei lá, o que era que Deus ele queria com ele. E quantas vezes a gente não se vira? Às vezes Deus ele tá ali do nosso lado, mas só tá esperando que a gente volte o nosso coração para ele, ou que queira um relacionamento profundo com ele, queira mais dele, mais de Deus. Hoje em dia as pessoas perderam esse desejo. A gente vê que o coração das pessoas estão se esfriando para as coisas de Deus. Hoje em dia mal se fala dos dons espirituais. Quem almeja hoje em dia os dons espirituais? E não generalizando, né? Mas a gente vê que as pessoas hoje em dia não têm esse desejo. E depois desse versículo, né, o versículo 4 diz, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. O que o Espírito Santo falou comigo é que quando Deus ele vê o nosso desejo de se virar, de se voltar para o Senhor, de saber o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor quer falar conosco, gente, Deus ele não se esconde de nós, ele não esconde a sua face. A gente vê que Deus, após isso, Deus ele fala, Moisés, tira o sapato dos teus pés. É porque tem algumas traduções, eu acredito que é tira as sandálias. Mas o meu é tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, nesses últimos tempos, o Espírito Santo é como se eu visse, assim, como se eu sentisse, na verdade, a tristeza do Espírito Santo. São poucas as pessoas que hoje em dia buscam, assim, mais de Deus, buscam ter mais de Deus, proximidade com o Senhor, os dons espirituais. E muitas vezes eu percebo que eu também não estou buscando como era para eu realmente estar buscando. Às vezes a gente fica tão acomodado com
com a nossa vida, a gente acha que está agradando ao Senhor, a gente acha que está vivendo uma vida correta dentro do Senhor, mas falta algumas reparações. Basta a gente querer, basta a gente se voltar para o Senhor, falar com Ele. Deus, o que é que eu preciso melhorar? Sabe, Deus, Ele está disponível para nós. Deus, Ele está ali, só esperando que a gente se vire como Moisés, ele se virou. Ele almejou saber o que é que tinha naquela sarça, o que é que tinha para ele, o que é que Deus ele queria falar com ele. E quantas vezes a gente não se vira para o Senhor? Muitas vezes Deus ele quer falar conosco, mas a gente não dá importância. Às vezes Deus ele quer intimidade conosco, ele quer algo diferente, mas a gente tá com o coração distante, com tantas distrações. E foi essa frase que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando é que a gente perdeu o desejo, o almejar assim, de alma pelo Espírito Santo, pelas coisas de Deus, ser usado, ter uma experiência com o Senhor, ter intimidade? Quando é que a gente perdeu isso, gente? Quando que perdemos isso? Precisamos se voltar, gente. A gente sabe que Jesus ele está muito próximo de voltar e tantas coisas acontecendo. Sabe, Deus ele quer mais de nós, quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento íntimo, sabe, de integridade, de fidelidade. Mas muitas vezes é a gente que deixa que outras coisas tomem o nosso coração, tomem o nosso caminho, e às vezes a gente não se vira, para o Senhor, né? Mas que você seja edificado com esta palavra, com este capítulo, né, que eu li aqui, e que possamos, né, se virar para o Senhor, que possamos tirar o sapato dos nossos pés para que o Senhor ele venha falar conosco, para que o Senhor venha nos se revelar para nós, né? E isso que falou muito forte no meu coração, e muitas vezes quando o Espírito Santo falava isso comigo, eu começava a chorar, porque eu não sei explicar, era como se eu sentisse que o Espírito Santo estava triste porque o seu povo não o almeja mais, o seu povo não o deseja mais. É como se o seu povo esquecesse de Deus, né? E que possamos virar para o Senhor, que possamos nos santificar para saber o que é que o Senhor ele quer de nós, o que é que o Senhor quer que a gente melhore, o que é que o Senhor quer que a gente corrija, né? E foi essa palavra que o Senhor ele colocou no meu coração. Eu espero que você seja muito edificado por esta palavra, né? Assim como eu fui edificada e estou aprendendo ainda mais com o Senhor todos os dias. A gente percebe, quando a gente se volta para o Senhor, a gente percebe as coisas que a gente precisa melhorar, as coisas que a gente precisa mudar, e descobre o que o Senhor ele quer para nós. Então, que todos nós possamos ser edificados e aprender com essa palavra, né? Eu confesso que também estou aprendendo muito esses dias com o Espírito Santo, ele tem me mostrado e falado no meu coração. E, gente, não tem coisa melhor do que você realmente se buscar ter uma intimidade com o Senhor e buscar, assim, o que ele quer para você, sabe? Viver uma vida de propósito, né? E é isso, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que possamos cada dia mais buscar ao Senhor. Amém? Fique na paz e até um próximo vídeo.